Café Concurso. Vamos a mais uma aula? Cafezinho sempre bom. Vamos a mais uma aula. O café ficou ali, bebi o que tinha de beber. Sequência do nosso estudo, formação das palavras. Estamos no campo da morfologia, o estudo da palavra, formação das palavras. Dois processos básicos, composição e derivação. Vamos iniciar com a composição de palavras. Salientando que este conteúdo é mais frequente em provas de concursos públicos, mais do que estrutura das palavras, ok? Bastante frequente, por isso vamos acompanhar com muito cuidado. E depois exercícios. Composição é o primeiro processo, que fique bem claro. Para que eu tenha o processo de composição de palavras, eu preciso um mínimo de duas palavras independentes que eu vou juntar para dar nome a um terceiro ser. Exemplo, eu pego a palavra beija, do verbo beijar, e flor, da botânica, flor. Junto as duas, beija-flor, dou nome a um animalzinho aí da zoologia, o beija-flor, o colibri. Então, isso é formação das palavras por composição. Eu preciso de dois radicais, no mínimo, que eu vou unir. Dois radicais. É como eu tenho aqui em passatempo. Duas palavras que eu uni. Girassol, outro exemplo. Beija-flor, amor perfeito, guarda noturno, guarda-roupa. Arco-íris. Nós temos inúmeros exemplos aí de composição por justaposição. Mas o que é a justaposição? A junção das duas palavras não provoca nenhuma alteração fonética. As duas palavras mantêm a sua integridade fonética. Passa, do verbo passar, passa e tempo. Não houve alteração fonética nenhuma. No caso de girassol, inclusive, nós duplicamos o S para manter a fonética da palavra sol. Vejam, se eu usar apenas um S aqui, nós teremos o som de Z, girasol. Então, para manter o som exatamente, nós duplicamos o S e temos a justaposição. Gira do verbo girar e sol. A flor girassol. Dá nome a um terceiro ser. Beija-flor, que eu usei como exemplo há pouquinho, o verbo beijar, mas a palavra flor e aí unidos por hífen. Neste caso, sou obrigado a usar hífen. Algumas junções já não tem muito tempo sem o uso de hífen, mas algumas ainda exigem a presença do hífen como amor perfeito. Dois termos com vida própria, amor, sentimento, perfeito, adjetivo, um substantivo e um adjetivo, e eu uno os dois para dar nome a uma flor. Isso é composição de palavras por justaposição. Eu uno duas palavras e dou sentido a uma terceira, um terceiro ser, uma terceira palavra. Vejam que aqui é um substantivo só, um substantivo composto, formado a partir da união, da junção de duas palavras, sem alteração fonética. Agora, se houver alteração fonética, eu caio na aglutinação, que é o segundo processo de composição de palavras. Mas eu continuo com a necessidade de dois radicais, de duas palavras, que eu vou unir para dar nome a um terceiro ser. Por exemplo, eu tenho um lugar plano, algo é plano e algo é alto. E aí eu vou para a geografia, acidentes geográficos. Planalto catarinense, planalto. Juntei plano com alto e dei um nome a um acidente geográfico. Mas ao unir planalto, plano e alto, a vogal O sumiu. Houve uma alteração fonética. Em plano, perdeu a vogal O, o fonema O. Planalto, aglutinação. Mais um exemplo. Ponta aguda, né? Ponta aguda. Aí tens objeto, né? Uma lança pontiaguda, né? Ou algo pontiagudo. Notem que aqui é uma alteração fonética de novo. Ponta, ponte. Ponta, ponte. Alteração fonética. Ponta, ponte. Nós entramos aqui com o fonema I. Portanto, essa junção motivou uma alteração na pronúncia da palavra. Cai na aglutinação, mas eu mantenho as duas. Eu tenho ponta mais aguda, né? Da palavra pontiagudo aí. Outro exemplo, petróleo. Petra, pedra, em latim, petra, mais óleo. Na junção de petra com óleo, perdemos o fonema A. Estamos novamente com uma aglutinação. E olha o exemplo de ir embora. Vou embora, tchau. Em boa hora,
embora. Olha como é que ficou a palavra. Ir embora. Que bela aglutinação aqui. Vinagre, o vinagre na salada. Vinho acre, agre, azedo, vinho acre. Altera a palavra vinho, une as duas e temos um exemplo de aglutinação. São muitos os exemplos de aglutinação que nós temos aí na língua portuguesa. Mas a diferença está na união, alteração da fonética. Boca aberta, ele ficou boquiaberto. Ela ficou boquiaberta. Alteração na fonética de boca, boquiaberto. Certo? Baseiem-se principalmente na alteração fonética. É garantia de acertar na hora do exercício a aglutinação e não justaposição. Ok? Um processo que tem como base a união de duas palavras, portanto, dois radicais independentes para dar nome a um terceiro ser. Né? Nosso hot dog do inglês, nós pegamos a palavra cachorro, a palavra quente e unimos cachorro quente, enfim. Mas aí é justaposição. Não houve alteração fonética. Certo? Dominando, composição de palavras, dois processos, justaposição e aglutinação. Vencido. Mas há um outro tipo de formação de palavras bem significativo, que é a derivação. E aí, senhores, diferentemente da composição, eu não tenho dois radicais, eu não tenho a união de duas palavras. Eu continuarei com uma palavra só, um único radical. E essa é a grande diferença, um único radical. O que eu farei é acrescentar letras antes ou após, ou as duas coisas simultaneamente ali, a palavra. Vou acrescentar, eu formo uma nova palavra. Tá? Formo uma nova palavra. Eu tenho, por exemplo, apresento uma palavra legal. Eu digo, não, isto não é legal. Aí eu acrescento o i, que eu vou chamar de prefixo, e vou criar o oposto de legal. Ilegal. Ilegal. Honesto. Não é honesto, é desonesto. Desonesto. Ok? Então, diferentemente da composição, a derivação trabalha com um radical apenas, mas com um acréscimo do que nós chamamos, e já no segmento anterior, que tratava da estrutura da palavra, você viu há pouco, falamos de afixos. Afixos. Eu vou afixar a palavra, letras antes, e aí eu chamo de prefixos, ou letras após, que eu vou chamar de sufixos. Então nós temos o primeiro processo de derivação, prefixal. A prefixação, né? Prefixal. Temos aqui a palavra conforto, o substantivo conforto, e aí nós acrescentamos esse DES, prefixo, e formamos o substantivo desconforto. Desconforto, olha lá, ó, a presença de prefixo. Nós havíamos dado anteriormente, no outro segmento, feliz, e aí eu acrescento o IN, infeliz, infeliz. Olha lá, ó, temos ali o IN, que também é prefixo. Compor, decompor. Normal, anormal. Vamos criando novas palavras com a presença dos prefixos. Curiosidade. Vamos apagar aqui afixos, vamos dar espaço. Curiosidade. Por exemplo, eu tenho um verbo, cobrir. Um radical apenas. Tá? Temos aqui o radical, a vogal temática I, que indica que o verbo é da terceira conjugação, e o Rzinho, desinência de infinitivo. Cobrir. Aí eu quero fazer uma outra palavra. Utilizo o prefixo des. Prefixo des. Descobrir. Temos agora uma derivação prefixal. E desta eu posso fazer uma nova derivação. Redescobrir. Redescobrir. Olha aqui, mais um prefixo. Redescobrir. No caso aqui, descobrir é prefixo de cobrir. Já o re, cuidado, é prefixo de descobrir, do todo, certo? E não de cobrir. Ele é prefixo, o re, de descobrir. O des ali se incorpora a palavra cobrir para que nós tenhamos um novo prefixo. Ok? Os dois são prefixos, mas é bom ter cuidado que o re é apenas prefixo de descobrir e não de cobrir. Prefixal, importantíssima, muitas vezes nos dá o antônimo, né? O antônimo da palavra. Eu dei exemplo de legal, ilegal, né? O antônimo da palavra. E temos a derivação sufixal.
A derivação sufixal eu acrescento após a palavra. Usei conforto, agora confortável. Eu criei uma nova classe gramatical. Conforto é substantivo, confortável é adjetivo. Com esse sufixo. Vejam que conforto, aqui na junção com o sufixo, nós tivemos a perda da vogal temática o. Sob o o, entra ava. Confortável. Feliz, por exemplo, que é o radical, até o Z, eu posso acrescentar o sufixo mente. E o adjetivo será transformado num advérbio. Felizmente. Muda a classe gramatical. Eu posso fazer de feliz, felicidade. Acrescento o sufixo dade e formo substantivo. Tem uma alteração fonética ali do Z para C, né? Som de S, felicidade. E o acréscimo do I, que é uma vogal aí de ligação. Ligar o. Então temos aqui felizmente confortável. Mas olha aqui o detalhe. Confort é o radical, ável é o sufixo. E nós temos o adjetivo confortável. Mas eu posso ainda acrescentar outro sufixo, mente. Confortavelmente. Temos um advérbio, sentou confortavelmente. O modo como ele sentou, confortavelmente. Lógico, nós vamos tirar o acento, porque a sílaba tônica mudou por aqui para o men. Né? Não é mais ali o A, confortável, TA. Né? E é bom lembrar que mente é sufixo de confortável e não de conforto. Ável, sufixo de conforto, e mente, sufixo de confortável. Dois sufixos aí, hein? Derivação sufixal. E se eu utilizar os dois, prefixal e sufixal. Derivação prefixal e sufixal. Por exemplo, desconfortável. Tá? Infelizmente, eu tenho prefixo e sufixo, mas eu posso retirar desconforto, confortável. Eu posso usar apenas um, se quiser. Cuidem bem, o terceiro com o quarto, derivação parasintética, para síntese. Anoitecer, de noite. Eu tenho aqui, né, o sufixo de verbo, que diz alguma coisa que ocorre paulatinamente, né, o anoitecer, e aqui um prefixo, o a. Vai me dar, a partir de noite, o verbo anoitecer. Prefixo e sufixo. A diferença da parasintética para prefixal e sufixal é que na parasintética eu tenho de usar simultaneamente prefixo e sufixo. Eu não posso utilizar apenas um deles, o que não ocorre na prefixal e sufixal da 3, que aí eu posso simplesmente usar um deles, confortável, desconforto, desconfortável. Não existe anoitecer nem a noite. Né? Não existe empobrecer, não existe pobrecer, nem pobre. Portanto, eu preciso dos dois. Ou não uso nem prefixo nem sufixo, ou uso os dois. Para encerrarmos esse nosso encontro, o que mais as bancas pedem é a parasintética, né? Por causa da dúvida do aluno em chamar de prefixal e sufixal. A parasintética. Por isso, eu vou fazer aqui uma brincadeira, né, com a Imelda, famosa Imelda, bela mulher. Vou dar um exemplo de prefixal e sufixal envolvendo a Imelda. A Imelda, linda, bela, mas com um gênio terrível. E a Imelda anda armada. Eu sei que ela comprou uma arma. A Imelda comprou uma arma. A Imelda está armada. Desarma esta mulher. Desarma esta mulher. Eu quero ver esta mulher desarmada. Arma, armada, desarma, desarmada. Ou seja, eu utilizei prefixo e sufixo, né? Prefixo e sufixo aqui, e tenho a presença dos dois simultaneamente. Agora, por que anda armada essa mulher? Ela não tem alma. É uma mulher que não tem alma. É uma mulher desalmada. Desalmada. Tem também prefixo e sufixo. Qual a diferença então? Por que não está aqui na terceira? Porque desta vez eu usei os dois simultaneamente e não tenho como retirar um deles. Apenas retirando os dois eu vou ter a palavra. Não existe desalma essa mulher, né? Nem com exorcismo. E também não existe mulher almada. O que existe é mulher amada. Não é mesmo, Imelda? Mulher amada. E não aí o desalma e almada. Ok? Acho que ficou bem clara a diferença. Pensem na Imelda, armada, desarmada,
E pensem numa mulher sem coração. É uma mulher desalmada e temos aí o início da nossa derivação prefixal-sufixal parassintética. Só para entendermos como uma banca pode pedir o conteúdo que estamos vendo, vamos pensar aqui, dentre muitos exercícios, o exercício da banca Sebrasp, a nossa CESP. O exercício que pede o seguinte, diz o seguinte na ordem do exercício. As palavras guarda-chuva e sobrecarga são formadas pelo processo de aglutinação. Aglutinação, isso é composição de palavras. E realmente nós temos dois radicais aí em cada uma delas. É composição de palavras, só não é aglutinação. Vejam que as palavras mantêm a sua integridade fonética. Guarda-chuva, sobrecarga. Não houve nenhum comprometimento na leitura das palavras da fonética de cada uma. Portanto, são exemplos, sim, de composição, mas não de aglutinação. São exemplos de composição por justaposição. É apenas um exemplo dos muitos exercícios que as bancas podem pedir. Escolhemos a banca CESP. Fechamos aqui com um exemplo bem prático de exercício de banca de concurso. E no próximo segmento, vamos fechar aí a nossa formação das palavras, ok? Fique conosco.